Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta noite saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta noite louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua família e também louvar ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos concede, aonde já no iniciar desta noite nós aqui nos encontramos neste lugar para juntos enaltecermos o nome santo do eterno Deus. Quero de já louvar ao Senhor pela vida da minha família, a vida da minha esposa, irmã Gardênia, que se encontra aqui conosco, a nossa auxiliar técnica neste momento, a irmã Jordânia, que está nos dando todo o suporte. Oramos pela vida de cada irmão que nos assiste nesta live, nesta noite, por intermédio do Facebook. Alguns dias foi nos pedido que realizássemos esta live. Tentamos ontem, mas por um problema do próprio Facebook não foi possível terminarmos ou concluirmos a gravação. Queremos nesta oportunidade, querido irmão, a você que está a nos assistir, recomendamos-lhes, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada. Você que nesta noite está aí, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada por bondade e vamos nesta noite fazer uma meditação da palavra do Senhor, nesta feita encontrando no livro de Salmos de número 116, a partir do versículo de número 1. Assim está registrado: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Queremos neste momento, querido, após esta leitura do Salmo de número 116 e alguns versículos, convidar você aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver a nos assistir nesta noite. Curve sua cabeça por bondade e vamos elevar-nos ao Senhor em oração nesta noite. Querido Deus, amado da nossa alma, em cuja presença nós estamos nesta noite, Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor. Nós enaltecemos o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a glória. Só o Senhor merece toda a adoração. Só o Senhor, ó Deus, és o Deus por excelência. Senhor, nesta noite em que entramos à Tua presença por intermédio da oração e no crédito do nome de Teu Filho amado Jesus, queremos Te apresentar, meu Deus, ó Senhor, os irmãos, os amigos que nos ouvem.
Sei, ó Deus, que o Senhor conhece o mais profundo do ser humano. Tu sabes, ó Deus, a necessidade que tenho, a necessidade que cada um tem. E só o Senhor tem a palavra certa para nos consolar, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos corrigir. Te pedimos, ó Deus, em meio a este momento, em que estamos passando, ó Deus, momentos desconfortantes, te pedimos que nesta noite, o Senhor, na infinita bondade e na grandiosa onipresença do Senhor, o Senhor venha falar conosco mediante a sua palavra. Ó Deus, que nesta noite, meu Senhor, venha eu estar vazio de mim e venha, ó Deus, estar cheio do Teu Santo Espírito para ser um canal de transmissão da Tua palavra conforme o Teu querer. Assim, ó Deus, te oramos e no nome santo de Jesus a Ti suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos que nos ouve, que nos acompanha nesta noite, temos lido parte do texto sagrado, aonde nós encontramos em Salmos 116. Temos lido alguns versículos, e este salmo ele tem muito, assim como todo o restante da Bíblia, ele tem muito a nos ensinar. Há várias lições, há várias instruções pelas quais Deus nos orienta, Deus nos instrui, a fim de que nós venhamos crescer em conhecimento, crescer em espiritualidade e que venhamos conhecer mais o Deus a qual nós servimos. O texto ora lido, conhecido popularmente como Salmo de Ação de Graça, nós encontramos no início das linhas escritas pelo compositor deste salmo, ao qual o texto não nos informa, não nos dá a entender, portanto, sendo assim um salmo anônimo, alguns que atribuem a Davi. O texto que nós lemos, como já disse, ainda que seja conhecido como um salmo de ação de graça, ele inicia mostrando ou demonstrando as duas razões específicas, porque ele, o salmista, ele ama ao Senhor. Todavia, quando nós olhamos o continuar das linhas desta composição, nós observamos, meus queridos irmãos, que trata-se de um lamento de um homem, trata-se de um pesar, trata-se de alguém que passou por experiências dolorosas, experiências certamente que marcaram a vida deste homem. Queridos, todos nós que vivemos nesta terra, todos nós que palmilhamos este mundo, temos algo a contar ou muitas coisas a contar de momentos que marcaram as nossas vidas, de situações que muitos ainda têm sequelas, quando não no corpo, muitas vezes na mente, nas emoções, e causa muitas vezes danos, catástrofes, que nos leva às vezes, quem sabe, a problemas emocionais. Ora, diga-se de passagem, quem não já ouviu falar de alguém na família que sofreu uma grande descarga de emoções, que sofreu uma situação calamitosa, que passou por dificuldades aparentemente irreversíveis, pessoas que adentraram
em traumas psicológicos, pessoas que adentraram em depressões, pessoas que foram internadas, pessoas que precisaram de um grande acompanhamento. Tudo isto porque passaram por momentos difíceis, porque passaram por momentos angustiantes. Quando nós olhamos para o texto do salmista, ele não nos deixa claro, ou ele não nos informa qual foi a natureza exata que o levou a passar por situações calamitosas, experiências doloridas. Todavia podemos, no mínimo, supor, pelo que nós adquirimos, pelo que nós extraímos do texto, que foi um homem que passou, quem sabe, por enfermidade, por perseguições. O certo é que ele utiliza a linguagem dizendo que cordas da morte o envolveram. Em outras traduções chama-se cordéis da morte me envolveram. O homem que a sua vida esteve passando por grande perigo, foi um homem que esteve passando por laços difíceis. Mas eu quero louvar a Deus, querido, louvar a Deus pela sua vida. Você que me ouve nesta noite, talvez você esteja, ou quem sabe já passou, por situações catastróficas. Quem sabe você está passando por situações de desilusão, podendo ser dentro da família, podendo ser em questões financeiras, saúde, ou até mesmo, quem sabe, por grandes decepções. Eu quero dizer para você nesta noite, que assim como o salmista, ele diz duas razões básicas, porque ama ao Senhor, e quero discorrer com você sobre estas duas razões especiais, porque diante da experiência, diante da luta, diante da situação agravante do salmista, ele pôde contar com o Senhor. Quando ele diz, eu amo ao Senhor, normalmente restaríamos nos então perguntar, por que o salmista ama ao Senhor? Ele mesmo nos responderia. A primeira coisa que ele diz é, porque ele me ouviu. Louvado seja o nome santo do Senhor. É bom sabermos que diante das angústias, diante das lutas, diante das calamidades, diante de tudo que se opõe a nossas vidas, é bom saber que nós podemos clamar ao Senhor e que o Senhor, primeiro, Ele nos ouve. A expressão aqui nos diz, quando diz que Ele nos ouve, o que Ele está querendo dizer é que Deus, Ele não fica alheio à nossa oração. Deus, Ele se interessa pelo que nós vamos falar. A expressão Ele me ouve simplesmente está dizendo que Deus ouve o que o salmista tem a dizer. E eu quero fazer uma aplicação para a minha vida, para a sua vida. Com você não é diferente. Ainda que muitas vezes você encontre-se em situações difíceis, onde você olha para um lado, olha para o outro, espera aquela mão amiga chegar, espera aquela pessoa com aquele bom conselho, e você simplesmente parece que tudo foi embora, parece que os céus tornaram-se de bronze, parece que não há uma escapatória, ninguém está preocupado com a sua situação. Eu quero te dizer nesta noite, querido irmão, querido amigo, você senhora que me ouve aí, Deus ouve. Quando todo mundo der as costas, quando todo mundo não ter por nenhuma importância a sua situação,
eu quero que você se lembre de uma coisa: Deus ouve, Ele se interessa por sua causa, Ele se interessa pelo seu problema, Ele se interessa pela sua situação. Eu quero que você neste momento tenha ciência disto. Deus, Ele habita os céus, Ele habita esta terra, a glória dEle envolve todo este planeta, porque o planeta em si não seria grande o suficiente para contê-la. E por isso, Ele ouve o seu clamor, a sua oração. Talvez você já tenha perdido a expectativa ou a perspectiva da oração. Talvez o dia a dia, o corre-corre, as frustrações, talvez alguém que está ao teu lado, que ao invés de onde você esperou vir ajuda, não veio. Ou talvez até mesmo alguém tentou te ajudar, mas não foi suficiente. E você se constrangeu, você ficou pelos cantos, você ficou amargurado, você tem procurado tentar resolver essas situações pelo teu braço, ou quem sabe você tenha criado uma grande expectativa em alguém que você depositou sua confiança e não aconteceu. O salmista diz, no mesmo salmo que nós lemos, ele diz que todo homem é mentiroso. Em outra versão, diz que não adianta esperar na confiança do homem, porque o homem é um meio falho. O homem nos decepciona. O ser humano, mesmo às vezes sem pretender fazer isso, por causa de nossas falhas, de nossos limites, por causa de nossas fraquezas, por sermos tão frágeis, nós decepcionamos e somos decepcionados. Mas o salmista diz, eu amo ao Senhor, porque Ele me ouve. O salmista está dizendo, quando tudo, as forças humanas me falharam, cordéis da morte me cercaram, quando ele está dizendo, a sepultura estava pronta para mim, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor se interessou pela minha causa. O Senhor se interessou pela minha situação. O Senhor se interessou pelo meu problema. O Senhor se interessou pela minha situação e me ouviu. Uma outra reação de Deus ao clamor do salmista, assim como ao meu clamor e ao seu clamor, o salmista diz, Ele se inclinou para mim. Glórias ao nome de Jesus. Quando ele diz, o Senhor se inclinou para mim, a ideia no original hebraico deste texto é de alguém que encurva-se para ouvir o que alguém está falando. A ideia aqui é de alguém que vira-se de lado para ouvir o que está falando com ele. Em outras palavras, querido irmão, querida irmã, querido homem de Deus, mulher de Deus, em outras palavras, ele está dizendo, a ideia aqui é de alguém que deixou o que estava fazendo, tudo o que estava fazendo, para dar total e absoluta atenção a você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo de número 42, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Glorificado seja o nome de nosso Deus. Deus, Ele é o nosso Deus, o Pai por excelência, aquele que sempre está pronto, disposto para nos ouvir, para se inclinar, para dizer para você,
Fala, porque eu estou pronto para te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. As razões pela qual eu e você devemos amar o Senhor são tantas. Seria impossível nesta noite, se tirássemos todo o tempo para falarmos das razões, dos motivos pelas quais nós deveríamos ou devemos amar o Senhor, a noite seria pouca. Cadernos seriam necessários para que enchêssemos tantas folhas, para dizermos o quanto devemos o amor ao Senhor. O certo é que quando nós olhamos, o salmista nos deixa muito claro nisso. Ele nos dá razões porque ama ao Senhor. E eu me lembro que João, escrevendo na primeira carta, João diz que nós amamos ao Senhor porque primeiro o Senhor tem nos amado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, amigos que nos ouvem, talvez esta noite, quem sabe você esteja no leito da enfermidade, quem sabe você esteja em um ambiente hospitalar, quem sabe você esteja aí neste momento na casa de um amigo, na casa de um vizinho, choroso, angustiado, está dizendo: esta palavra é para mim. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a minha necessidade, Deus sabe o que precisamos. O salmista, na continuação do texto, ele demonstra um livramento tríplice no versículo de número 8. Ele diz: tu livraste a minha vida, ou livraste da morte a minha alma. Primeiro livramento, tu livraste a minha vida da morte. E ele continua dando outro livramento, dizendo: tu livraste dos meus olhos as lágrimas. A palavra do Deus vivo nos diz que o choro, ele pode durar toda uma noite, mas ela também nos conforta dizendo que a alegria vem ao amanhecer. Nesta noite, eu quero dizer para ti, querido, ainda não é o cabo da sua vida. É verdade que nós passamos por momentos difíceis nessa vida. Quem não passa? E nós, como cristãos, o que nos faz ser notório neste mundo não é as realidades que nós encaramos, não é as lutas que nós passamos, mas sim como nós encaramos. Qual é a nossa atitude diante das catástrofes, diante da pandemia que hoje estamos vivendo? Precisamos estar prontos em todo o tempo, como cristãos, como alguém que um dia entregamos as nossas vidas a Cristo. Precisamos estar pronto em todos os dias, em todos os momentos que aqui vivemos. O apóstolo Paulo, ele nos instrui dizendo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Em outro momento, Paulo diz que para ele viver é Cristo. E diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que têm uma convicção, pessoas que amam o Senhor, pessoas que estão preparadas para as contrariedades da vida, para os projetos que não deram certo, para os planos frustrados, pelas decepções na família, pelas angústias no trabalho, pelas dores, pelas percas. Precisamos
estar pronto, precisamos estar preparado. Hoje, nós lemos o salmista dizendo que o Senhor o livrou da morte. Um livramento. O Senhor já me livrou tantas vezes da morte. As vezes que eu vi e as vezes que só ficaram no mundo espiritual. Talvez você hoje está me ouvindo, você hoje está ouvindo neste momento a mensagem e talvez esteja a se recordar tantas vezes que o Senhor livrou a sua vida da morte. Quem sabe hoje, e você nem sequer percebeu, porque ficou na esfera espiritual. O Senhor tem dado livramentos, mas eu preciso estar pronto hoje. Se hoje acontecer de eu partir para Cristo, eu preciso estar pronto, ciente, convicto de algo, que a morte não tem poder sobre a nossa vida. A morte não tem poder sobre a vida do verdadeiro cristão, o que serve ao Senhor. Porque a nossa vida aqui, o final dela não é o túmulo. Não. Na verdade, quando nós chegamos ao túmulo, o nosso último respirar nesta terra é a primeira a respirar na eternidade. O túmulo não é o nosso fim. Não. Mas eu preciso estar pronto a qualquer momento para quando Jesus nos chamar. Ainda que tenhamos momentos dolorosos aqui, o fim de tudo para nós é glorioso. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante, ele vai dizer que por isso não desfalecemos. Versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, onde a Bíblia nos mostra que lá não há mais choro, não há mais dores, não há mais clamor. Paulo, ainda continuando o texto, no versículo de número 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparado, ou nem se compara, com o excelente peso de glória que nos está reservado pelo Senhor. Isso nos encoraja a enfrentar o dia a dia. Isso nos encoraja, igreja, a lutarmos todos os dias. Nos encoraja a saber que essas tribulações que aqui passamos, as lutas, as oposições, elas simplesmente irão se convergir a um momento da eternidade com Deus, o peso excelente da glória. Que nós possamos entender isto, que nós possamos compreender, que nós possamos aprender nesta noite, ou pelo menos relembrar nesta noite, que quando nós clamamos, Ele nos ouve. Quando nós clamamos, Ele se inclina para ouvir o que nós temos a dizer. Que nós entendamos que as tribulações que estamos passando aqui, que na verdade, se tratando de comparação, não dá para ser comparado com as tribulações que os nossos irmãos no Oriente Médio sofrem. Perseguições que muitos cristãos estão a passar. Mas, aqui no Ocidente, que ainda estamos, ou que estamos vivenciando, a liberdade do orar, a liberdade do pregar,
a liberdade de nos consagrar ao Senhor, falar do amor de Deus, que nós possamos compreender que mesmo temos liberdade para isso tudo, todos nós passamos as nossas turbulências, as nossas dificuldades, e por um momento ou por outro nós demonstramos a nossa fragilidade. A título de exemplo, estamos vendo aí nos dias atuais Covid-19, que está causando terrores, temores, uma verdadeira situação muito difícil. Mas uma coisa é certa, diante de tudo quanto está acontecendo, Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você para conversar com Ele. Pois a Bíblia nos ensina, queridos, que se Deus não edificar uma casa, em vão vigia. Se Deus não edificar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Nós somos guardados pelo Senhor. Você é guardado pelo Senhor. Não deixe que as turbulências lhe desanime, pois Paulo diz, por isso nós não desanimamos. Não deixe que as lutas tirem sua visão da eternidade. Não se desespere. O Deus ao qual nós servimos é um Deus vivo, é um Deus atento, é um Deus que nesta noite está chamando a minha atenção, chamando a sua atenção, para que nós voltemos às origens dos princípios bíblicos, porque enquanto o mundo está em pânico, enquanto as pessoas que não conhecem a Deus estão horrorizadas, estão atônitas, correndo de um lado para o outro, estão em busca de socorro, apegando-se com todos os meios possíveis, eu e você, como homem de Deus, mulher de Deus, você que é pastor, você que é missionário, precisamos transmitir ao mundo uma atitude de quem está esperando no Senhor, de quem confia no Senhor. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E diz que os seus ouvidos não está gravado para que não possa ouvir. A palavra do Senhor nos ensina, segundo livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz-nos a palavra do Senhor: o Deus dos céus nos faz lembrar, se o povo que se chama pelo meu nome se inclinar, o povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, arrepender-se, converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. É um desejo do Senhor, sarar a sua terra, sarar a sua vida, sarar a sua alma, sarar este mundo da doença do pecado. Entendamos que assim como o salmista orou ao Senhor, expôs as razões do seu amor e demonstrou no versículo de número 8 a tríplice libertação ou livramento do Senhor. Livrou a sua alma da morte, livrou os seus olhos da lágrima e livrou o seu pé de tropeçar.
É assim que Deus faz. Aonde estará a morte, se Ele quiser, Ele afugenta a morte. E ao invés de um velório, haverá um culto de ação de graça pelo livramento. Aonde a lágrima, se o Senhor intervir, se assim Ele quiser, ao invés de pranto, haverá risos. Ao invés de lágrima, haverá certamente júbilo e regozijo. Mas acredite, se houver lágrimas, a Bíblia diz que o Senhor colhe no seu odre para a sua memória e não se esquece. Ao invés de tropeçar, você caminhará. Ao invés da queda, o Senhor te sustenta pela mão, te sustenta com seu forte braço e te faz caminhar no caminho da salvação, no caminho da vida. Não são só 3 livramentos que o Senhor deu à minha vida ou à sua, mas muitíssimos, muitíssimos livramentos. E eu glorifico a Ele. Quero, neste momento em que concluo esta ministração, mais uma vez orar ao Senhor ao concluir e apresentar a sua vida. Você que me ouve, estaremos orando neste momento por você, pela sua casa, pela sua vida. Querido Deus, amado Senhor, a quem, ó Deus, nós estimamos, a quem nós adoramos, a quem nós exaltamos. Queremos ser gratos ao Senhor, meu Deus, por esta rica oportunidade de poder transmitir, Senhor, a palavra do Senhor através deste meio, acreditando que o Senhor certamente, ó Deus, estará a fazer algo grandioso, porque a Tua palavra tem poder. Quero Te apresentar, meu Senhor, neste momento, esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem. Eu quero Te apresentar, meu Deus, este público que parou, Senhor. Não, meu Deus, para ouvir simplesmente, ó Deus, alguém falar, mas pararam, Senhor, porque sabiam que estaria sendo pregada era a Tua palavra. Foi pela mensagem, Senhor. Foi por Ti, meu Deus. Eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, visita esta pessoa, visita seu lar, visita a sua família. Só o Senhor sabe, ó Deus, como ele está passando, se é, meu Deus, falta do mantimento. Senhor, meu Deus, eu quero Te pedir que o Senhor venha prover nesta casa, que o Senhor venha abastecer, Senhor, a despensa. Ó Deus, eu creio no Teu milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus atuante. Eu sei que o Senhor ainda é o mesmo e não mudou. Pai, se é questões de enfermidade, ó Deus, muitas pessoas já têm tomado medicamento. Quem sabe esta pessoa já tem uma mini farmácia doméstica em casa e até agora, Senhor, o mal não parou. No poder do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, pelo poder do nome de Jesus, esta enfermidade que está assolando esta mulher, assolando este homem. Meu Deus, que o Senhor coloque Tua mão, Senhor, sobre este problema renal. Que o Senhor, meu Deus, se é questões, meu Deus, de cálculo renal, pelo poder da Tua mão, Senhor, venha ser diluído. Se é problema, meu Deus, gastrointestinal, que o Senhor, com a Tua mão santa e poderosa, o Senhor, meu Deus, venha ressarcir a saúde ali. Se é problema, meu Deus, na coluna, que o Senhor haja, meu Deus, como ortopedista, excelente, por excelência, nesta situação. Independente de qual seja a causa, Senhor, espiritual ou meramente, Senhor, física, fisiológica, eu quero pedir que o Senhor, com a Tua mão santa de poder,
o Senhor faça uma grande obra. Cure, Senhor. À medida que nós oramos, Senhor, que enquanto aqui nós vamos orando, ó Deus, o Senhor venha, Pai, operando com a Tua poderosa mão, tirando caroços, ó Deus, cicatrizando, meu Senhor amado, pessoas, restaurando saúde por completa. Mas, Senhor, quero ainda te pedir nesta noite, em nome de Jesus, se alguém está nos ouvindo, Senhor, que ainda não entregou a vida ao Senhor, ou que está desviado, eu oro, ó Deus, por estas vidas, te pedindo que o Espírito Santo do Deus vivo convença-os, ó Senhor, da justiça, do juízo, em nome de Jesus, e que rendam-se, pelo poder da Tua palavra, rendam-se ao Teu Filho Jesus. Pai, assim te pedimos, continua conosco no restante desta noite. A Ti oramos e a Ti clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se Deus permitir, logo estaremos realizando uma outra live para a glória do nome de Jesus e para a edificação das nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.